Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Thaís, hoje a gente está aqui acompanhado do Jonathan, né? Nós fizemos parte do time de RH da Roderjan e hoje nós estamos aqui para trocar uma ideia, conversar com vocês, explanar um pouco sobre recrutamento e seleção, né? Por quê? Porque hoje as pessoas estão tendo um pouco de dificuldade, têm dúvidas e a gente veio para dar dicas e tá auxiliando vocês, tá? Recrutamento e seleção, vamos começar pela primeira etapa, né? Que seria o que? O recrutamento. O recrutamento nada mais é do que a divulgação da vaga e também a triagem antes de chamar para fazer a famosa seleção, tá? Isso, no processo de divulgação é, digamos, a nossa primeira etapa. O que é muito importante a gente deixar muito importante nessa primeira etapa? É o quê? Esclarecer exatamente aquilo que você precisa, esclarecer a função, o cargo. Muito importante, a gente sempre comenta aqui, antes de estar apresentando a vaga, informando a vaga, a gente evitar principalmente falar de setor interno, por exemplo. Alguns setores têm suas nomenclaturas, então a gente evita muito publicar a vaga com nomenclatura interna, sempre deixar de uma forma clara para que aquele candidato, quando se inscrever para aquela vaga, já saiba o que está oferecendo, o que a empresa precisa, quais são as funções, o tipo, o procedimento, as especificações para aquela vaga. É importante que na hora dessa divulgação, nós recrutadores sejamos simples, tá? De que forma? Muitas vezes, como aproveitando, né, a fala do Jonathan, muitas vezes as empresas elas criam os cargos, né? Criam as nomenclaturas e depois vem no CBO qual que se encaixa, tá? Isso é normal, tá, pessoal? Não vai achar que isso é um problema da sua empresa, não é normal. Só que os candidatos, as pessoas que vão se inscrever para a vaga, elas não sabem como funciona a questão dos cargos da sua empresa. Então, por isso que a gente tem que ser simples. Vamos usar a divulgação básica, os cargos básicos, que isso vai auxiliar para aquela pessoa que veio se inscrever, tá? E também ajuda a gente, né, nós recrutadores, na questão da triagem depois, tá? É importante que a gente utilize todos os meios de comunicação hoje existentes, né? A tecnologia está aí, nos ajuda muito a isso. Vamos usar então as redes sociais para fazer essa divulgação. Isso é importante e que isso seja feita de forma clara. Essa é uma dica que a gente traz para vocês e reforça bastante porque é um facilitador a questão da nossa comunicação e da nossa divulgação, tá, pessoal? Então não esqueçam dessa dica. E aproveitando o ensejo sobre redes sociais, uma coisa que é bem importante além de quando você publica a vaga, mas você sempre ter um sistema para atrair candidatos. A gente pode dar o exemplo da Roderjan, né, Thaís? Roderjan ela sempre mantém suas redes sociais sempre atualizada, mostrando os projetos da empresa, mostrando a valorização que a empresa tem para com os colaboradores. Não é só o fato de você vir e trabalhar conosco, é o fato de você entender que a empresa se importa contigo, desde projetos sociais, a Thaís pode até estar mencionando algum projeto aqui para dar de exemplo, como a gente sempre mantém atualizado? Nós temos assim, o bom, né, que a gente tem essa ferramenta que vem para nos auxiliar, isso a gente já tem provas, né, que isso nos auxilia muito a questão das redes sociais. Vamos manter elas atualizadas, né? De que forma? Nossa empresa, hoje, a Roderjan, ela tem bastante eventos, bastante projetos, que isso atrai o candidato. Por quê? Porque o candidato quer trabalhar numa empresa hoje, no que ele se sinta bem, né? Que ele complete aquelas 8 horas dentro daquela empresa, sabendo da valorização e dos valores que aquela empresa tem. Isso é importante. Então, assim, aconteceu já, né, Jonathan, numa das nossas entrevistas, as pessoas virem já com informações. O Diapet, né? Acredito que todos vocês que nos seguem sabem que a gente tem os eventos, a gente tem o Vida Mais Ativa, a gente teve o Diapet, né? Nós valorizamos muito as datas importantes para os nossos colaboradores. Então, isso tudo a gente ressalta na mídia, tá? Que isso atrai os candidatos e que isso também nos ajuda na questão do recrutamento e seleção, tá, pessoal? Então isso é importante que vocês mantenham
a mídia de vocês, as redes sociais atualizadas e dentro delas também aproveitar esse canal para fazer a nossa divulgação, a divulgação de vocês. Sempre, claro, né? Vamos lá bater naquela tecla de novo. Sempre de forma clara, específica, porque isso vai estar ajudando vocês na hora da triagem e também depois no processo seletivo final, tá? Então hoje a gente tem várias redes sociais. Nós temos a questão de Facebook, Instagram, também temos a questão do LinkedIn. O LinkedIn é uma ferramenta muito bacana, né, que ela já é voltada para a área profissional da pessoa e isso faz com que a gente ainda seja um pouquinho mais assertivo, tá? Então essa é uma das dicas que a gente deixa. Isso. Outro ponto bem importante isso também é uma prática que a empresa que está recrutando deve levar muito em conta, é se atentar àqueles mínimos detalhes, né, Thaís? Desde o agendamento, por exemplo. Digamos que você selecionou 5 currículos ali, você vai agendar com esses candidatos. Sempre se preocupe, vou levar 30 minutos com aquela entrevista. Sempre agende com pelo menos 40 minutos de intervalo um para o outro, para que você não deixe o candidato muito tempo aguardando, para que você respeite o horário, você consiga extrair as informações necessárias que você precisa. Isso é importante, o cumprimento de agenda, porque isso mostra a seriedade da nossa empresa, né? O respeito com o próximo, o respeito com o candidato, com o futuro colaborador, o futuro cliente, enfim. Outra coisa que também é importante a gente ressaltar aqui é o momento da triagem, tá? Após a divulgação. Você já tem o seu banco de dados, conseguiu atualizá-lo, né? Tem bastante currículos, essa é uma hora também bastante diferenciada. O que é importante, pessoal? Leiam os currículos, se informem sobre os currículos. Lembre que o currículo ele passa a ser da empresa, ele é seu, né? Ao ler o currículo, surgiu alguma dúvida? Anote, né? Por quê? Porque no momento da entrevista você precisa saber daquilo, você não pode sair com aquela dúvida, tá? Então reforço para vocês, leiam, releiam os currículos. Antes de chamar, veja se aquela pessoa tem os detalhes que vocês precisam, né? Analisem aquela questão assim, trabalhou aonde, por quanto tempo, qual era a atividade, né? Qual era o ramo que a pessoa trabalhava. Isso venha colaborar muito na questão de na hora que você for chamar a pessoa para o processo seletivo, tá? Outra coisa que é importante a gente ressaltar é que chame a pessoa para uma conversa, para a famosa entrevista, se ela tem os princípios básicos que tu busca, tá? Porque muitas vezes a gente chama uma pessoa, vou chamar, e chega na hora ela não tem as características que tu precisa, que isso estava especificado no currículo. Então tu vai criar uma ansiedade para você, recrutador, que vai recrutar e quer, né, achar a pessoa ideal, quer achar o perfil ideal, e para o candidato também, que ele já vem com uma ansiedade para estar conhecendo a empresa, conhecendo como funciona. Então isso a gente tem que reforçar bastante, a gente tem que estar bem atentos nesse momento da triagem. São 2 momentos muito importantes, tá? Que isso faz parte do recrutamento, ok? Agora vamos lá para a questão da seleção, tá? Que aí vem de encontro aquilo, reforçando novamente o que o Jonathan trouxe. Pessoal, organizem, é um momento importante, né? Você, recrutador, é a pessoa que vai estar fazendo à frente da empresa, tá? Organize uma agenda, organize hora, saiba que aquilo é um compromisso que você tem. Assim como você tem um compromisso de uma reunião, você tem um compromisso com um candidato. E ele perdeu tempo, ele tá vindo, quer dizer, ele ganha tempo, né? Ele tá vindo para cá para conhecer você, para conhecer a empresa, então fique esse tempo com a pessoa, tá? Se disponha a ele, que esse é o momento de vocês dois. Isso é aquilo que a gente sempre dá muita importância a isso, porque um candidato ele não se resume a um simples candidato, né? Aquele candidato ele pode ser seu cliente, ele pode ter um papel importante na tua empresa, então isso já demonstra a cultura da empresa. A gente está apresentando a nossa cultura já desde o momento que a gente agendou a entrevista, o primeiro contato dele com a empresa já tem que ser uma experiência positiva para ele. Exato. O Nathan trouxe algo muito importante. Desde o primeiro momento, desde a primeira ligação, desde a divulgação, a gente já está mostrando como a empresa funciona.
né? Já vai começar a aparecer os nossos valores, tá? O motivo pelo qual a gente está nesse ambiente, trazendo essas oportunidades. Então, assim, ó, pessoal, fiquem atentos, porque a gente é o espelho da empresa, tá? Principalmente o recrutador, que é o que faz o primeiro contato com o candidato, que pode ser como o Jonathan trouxe. Pode ser candidato, que pode vir a ser um funcionário, como também pode vir a ser, né, pessoal, um cliente, pode trazer a família, enfim, tá? Temos que aproveitar esta situação para mostrar os nossos valores, né? Os valores têm que aparecer sempre, e isso nós recrutadores, é o que levamos isso adiante, né? É o primeiro contato com o candidato. Isso é de extrema importância. Ok, chamamos o candidato para a seleção. Veio para a entrevista? Importante. Cumpra o horário que você marcou. Por quê? Porque muitas vezes o próprio candidato ele está trabalhando ou ele tem um compromisso depois. Enfim, ele se disponibilizou a vir para ser atendido naquele horário. Então isso é questão de respeito. Esse é um dos primeiros passos que a gente tem que ter dentro da entrevista, que para finalizar uma seleção. E chegou o momento da entrevista, né? Um dos momentos mais importantes, digamos assim, da nossa fase, da nossa etapa do recrutamento e seleção. É um ponto onde, primeiramente, você se apresenta para aquele candidato, né? Sempre informe a sua posição na empresa, onde você atua, o que você faz, dê informações pertinentes à empresa ou qual você trabalha. Por exemplo, aqui na Roderjan, o que a gente sempre informa? Informamos as empresas que possui dentro desse prédio, o setor o qual a gente está contratando, para qual vaga, qual a função que ele vai exercer. Sempre ofereça sempre o máximo de informações possíveis para que ele entenda o papel que ele vai exercer e que ele entenda o motivo daquela entrevista ou o motivo da vaga. O momento da entrevista, pessoal, não esqueçam, é um momento entre você e o candidato, tá? Isso é importante ter bem desenhado, tanto para você que está recrutando, quanto para a pessoa que está sendo entrevistada. Deixe o seu candidato confortável, tá? Muitas pessoas perguntam para nós, que vieram algumas perguntas, né, Jonathan? Tá, mas como é que eu inicio? Né? Eu faço um questionário, faço um formulário, entrego algo para ele preencher? Importante a gente estar consciente que a partir do momento que ele só preenche e entrega, tu não tem o contato, tu não consegue esclarecer as dúvidas que tu fez lá na triagem, tá, pessoal? Então, assim, por mais que você tenha um questionário para entregar, converse, chame para uma entrevista, esclareça as suas dúvidas, deixe o seu candidato confortável, tá? Uma metodologia que nós usamos aqui e que a gente está tendo sucesso, né, Jonathan? É o quê? Nós temos um formulário padrão, porque muitas vezes a gente não tem um candidato só para a vaga, a gente tem vários candidatos para uma vaga. E aí tu tem que ter um parâmetro para ver qual deles que cabe melhor naquela oportunidade que a empresa está oferecendo, tá? Então, isso faz com que a gente tenha um guia, mas nós costumamos ter interesse pelo que o candidato quer falar. Deixe em aberto, né? É a nossa metodologia aqui. Então, ele fica à vontade, ele fala, a gente questiona, que a gente quer conhecer um pouco melhor sobre ele, a questão da vida pessoal, profissional, e tu vai conseguir mensurar o que para ele é importante. E nisso a gente consegue ver os valores do nosso candidato, tá? Essa é uma dica que a gente também deixa para vocês. E que assim, a partir do momento que vocês começarem a fazer dentro dessa metodologia, vocês vão ver como é positivo, tá? E como se torna a nossa entrevista mais assertiva. E até um ponto importante no formulário também sempre crie o formulário partindo da necessidade da empresa. Os princípios da empresa. Isso, digamos assim, o que você precisa, que tipo de informações você precisa ter daquele candidato para compor a vaga para ser um futuro colaborador da tua empresa. Então, crie o formulário partindo das tuas necessidades. Evitar também, né, Thaís, formulários longos, muito extensos, que acaba tornando maçante aquela entrevista, acaba se tornando cansativa e você acaba não adquirindo ou extraindo as informações que realmente
vão ser cruciais na hora de você estar escolhendo atingindo o candidato. O objetivo, né, Natan? E assim, ó, pessoal, que é importante também vocês estarem avaliando nesse momento, porque querendo ou não, é um momento que a gente passa a avaliar, né? Tem um formulário que vai te auxiliar? Vai, tá? Crie algo específico para aquela função, ok? Que isso te facilita. Outra coisa que é importante, avalie tudo no candidato. Desde o momento que ele chega na empresa, a postura que ele toma, como que ele fica no aguardo, como ele tá lá na recepção, como ele se porta falando contigo, em quais momentos ele fica mais nervoso, em quais momentos ele se mostra mais ansioso, porque tudo isso vem a somar na hora da tua decisão final, tá? Outra coisa que é importante, que fica uma dica, você recrutador, você tem que conhecer bem a empresa, você tem que saber a política, a questão dos valores é muito importante, tá? Não podemos deixar passar essa questão, a questão de como funciona a sua empresa, os processos, por quê? Porque tu precisa ser claro, tá? Embora nós temos aquele prazo do contrato de experiência de 90 dias, que esse contrato sirva para te saber quais são as melhores aptidões do teu candidato, do teu empregado no momento, tá? Não utilize esses 90 dias para saber se a gente foi assertivo ou não. Então faça uma entrevista bem feita, tire todas as suas dúvidas. Outra questão que nós costumamos fazer que é bem positivo, pergunta para o candidato, tem alguma dúvida? Tem algo da empresa que tu tens curiosidade em saber, né? Que isso já faz parte, que ele já vai entrar sabendo como funcionam os nossos processos, como que é a cultura da empresa, tá? Então isso é muito importante. Que é uma troca, né, Thaís? Na verdade, não é só o fato da empresa, a empresa não compra só a técnica, né? Não, digamos assim, o colaborador, o candidato, digamos assim, ele apresenta uma técnica, ele traz um currículo, informa suas experiências, toda aquela parte técnica que ele tem a oferecer. Mas a gente também tem que entender os pontos o qual eu tenho, o setor ao qual eu vou alocar aquele candidato. Será que está apto para aquela vaga? Será que realmente eu consegui identificar o perfil comportamental dele? Será que se encaixa para aquele coordenador, para aquela equipe com a qual ele vai trabalhar? Então, sempre tem que entender bem esses pontos, né? Isso traz até algo que nós estávamos conversando. A gente procura, né, artigos, porque é uma área que está sempre se reinventando, se renovando. Uma área muito rica em conteúdo, em aprendizagem. Exatamente. E a gente está sempre por dentro. Dentro das pesquisas que a gente pôde perceber, que a gente vem se atualizando, o que está mostrando? Que nos últimos 5 anos, tá, as empresas estão contratando pela técnica, tá, e estão fazendo seus desligamentos pela questão comportamental. Tá? Então isso a gente tem que ter bem ciente. Isso aí entra a questão de nós, recrutadores, sabermos sobre a política, o motivo, os valores da empresa que a gente está trabalhando, que isso vai nos facilitar e nos tornar mais assertivos nessas questões. Por quê, gente? A gente sabe, né, que a técnica a gente consegue muito mais fácil aprender, desenvolver, mas a questão da essência da pessoa, né, o perfil é mais difícil. Tá? Nada é impossível, mas ele se torna mais difícil e muitas vezes a gente não tem aquele tempo para estar mudando a essência e os valores daquela pessoa. Então a questão da técnica, se a pessoa quer, ela aprende muito fácil. Tá? Então fica essa dica para vocês, né? Não podemos esquecer disso, a gente que está recrutando para tornar a nossa empresa muito mais eficiente do que já é, né? Certo. Ô, Thaís, até nos enviaram uma pergunta que por um bom tempo em algumas empresas isso se torna até uma polêmica, digamos assim. Eu posso ou não gravar uma entrevista? Pessoal, com consentimento da pessoa, a gente pode. Só que a pessoa não vai estar 100% confortável. Talvez tu não consiga, tá, tirar dela e fazer com que essa entrevista, tá, seja 100% real. Okay? Então, assim, vamos praticar a empatia, vamos nos colocar no lugar do candidato, né? Então, corre esse risco.
tá? Tem que deixar isso bem claro. Exatamente, e isso também é uma opinião que eu compartilho contigo, que hoje em dia com tanto conteúdo referente a recrutamento, seleção, a técnicas de como você se portar em uma entrevista, a gente identifica muito que às vezes os candidatos já vêm com respostas prontas, né? Que foi um ponto que a gente traz aqui também de você tornar a entrevista mais investigativa, questionar, pedir exemplos, pedir na sua rotina de trabalho, dependendo do tipo de pergunta que você fizer, qual é o teu ponto forte, por exemplo? Eu sou proativo. Pergunta para ele em qual momento ali ele é proativo, dê um exemplo no decorrer da carreira dele, ou do último emprego, que ele foi proativo, que ele foi perfeccionista. Então sempre está questionando essas palavras prontas para tentar identificar realmente se aquilo ali é uma resposta pronta ou se realmente faz parte da rotina ou do perfil comportamental dele ser assim. Isso, é essa questão, né, que a gente traz, que é a famosa entrevista por competência, tá, pessoal? Só que assim, é muito fácil hoje porque tá na mídia, né? Nós temos vários facilitadores que nos ajudam hoje como se portar numa entrevista, tá? Então as pessoas, como o Jonathan disse, já vem com as respostas prontas, né? Qual a sua qualidade, né? Cita uma qualidade. Sou proativo. Ok. Em que momento, né, da tua vida profissional tu foi proativo? Tá? Isso é instigar ele, é descobrir, porque as pessoas já estão vindo com as respostas prontas, tá? Então aí é o nosso momento de recrutador fazer o nosso papel de instigar e saber em qual momento. E a gente vai conseguir neste momento saber se numa situação na nossa empresa essa pessoa se adequaria, tá? Bem bacana essa questão e que aparece bastante. Sim. Esse tipo de dúvida, tá, pessoal? Então assim, não é difícil, tá? É fácil, a gente só precisa desenvolver a técnica e saibam que a gente vai estar aqui sempre para estar ajudando vocês, tá? Outra coisa que é importante dentro da questão do processo seletivo no momento da entrevista é deixar claro, esclarecer o setor que a pessoa vai, como a empresa funciona. Todas essas questões têm que ser esclarecidas naquele momento. E uma dica também que vem para ajudar você, recrutador. Na hora de finalizar a entrevista, na hora de finalizar a contratação, envolva sua linha de frente, tá? Isso ajuda muito. Por quê? Porque precisa ter uma empatia entre a sua linha de frente e o novo funcionário que vai estar entrando para fazer parte do seu time, tá? Então assim, quem é a tua linha de frente? Vamos supor, eu tenho um gerente, tenho um supervisor, tenho um coordenador, né? Utilizem essas pessoas, envolvam essas pessoas. Por quê? Porque elas vão ter as questões técnicas e situações diárias que acontecem que vai poder trocar uma ideia e até questionar se a pessoa, enfim, consegue trabalhar dentro dessa linha de trabalho. Isso é muito importante. Envolva e tenha as pessoas de linha de frente sempre ao seu lado. É outra dica bem bacana que a gente está deixando aí para vocês. E se for possível, até fazer em etapas, digamos assim, né? Um primeiro momento, avalie o perfil do candidato, faça uma triagem na própria entrevista e depois encaminhe esse candidato para o gestor daquela equipe ou o coordenador, né? O qual ele tem mais aptidão, digamos assim, para avaliar a parte técnica. E também trazendo para cada um tem a sua realidade, mas vamos supor, você é recrutador da vaga que tem no seu setor e é para trabalhar com você. Aproveite esse momento, traga a técnica, traga as competências, exponha para ele e nisso você também já vai estar sabendo se ele vai estar de acordo com aquilo que você precisa ou não. Tá? Outra dica que a gente também deixa aí para vocês. O que é importante, né? Como vocês sabem, na hora que a gente chama para uma entrevista, a pessoa cria uma ansiedade. O que é importante? Que a gente tenha o hábito de fazer e que isso demonstra respeito. Dê um feedback, tanto positivo quanto negativo, né, Nathan? Isso faz a diferença. Por quê? Talvez essa pessoa, para a vaga que a gente tenha aberto, não dá nesse momento. Mas a gente pode abrir uma outra vaga que ela se encaixe perfeitamente. Então, assim, sempre dê um feedback, dê um prazo de feedback. Até terça que vem a gente está dando um retorno para você positivo ou negativo. Isso faz a diferença.
E é interessante, até nesse próprio feedback, tanto negativo quanto positivo, a empresa trabalhar com um banco de talentos, né? Ou seja, daqui a pouco você tem uma vaga naquele momento e você entrevistou 5 candidatos e desses 5, 2 eram bons ali, mas você vai pegar um, porque você só tem uma vaga. Mas cria um banco de dados, coloque o fulano de tal, entrevistei tal data, apresentou tal perfil comportamental, tal perfil técnico, e em um dado momento surge novamente essa vaga, você pode estar resgatando e até poupando um tempo no teu processo seletivo. Muitas vezes a gente entende hoje como tudo gira tão rápido, às vezes a gente precisa preencher uma vaga com uma certa urgência. Trabalhar com banco de dados, banco de talentos, digamos assim, também é uma boa opção para as empresas hoje em dia. Exato. E a gente está aqui torcendo para que você faça uma entrevista, né, um recrutamento e seleção de excelência, tá? Pessoal, e assim, só lembrando, recrutou, selecionou, não esqueçam, tá? Acompanhe essa pessoa durante os 90 dias para ver quais são as competências que se sobressaem, tá? Isso é importante, ok? Isso é outra prática que nós fizemos aqui que dá super certo. Ou seja, a gente já cria um vínculo com o candidato já na própria entrevista, deixamos ele à vontade para que ele entenda que ele tem um canal de comunicação livre com o setor responsável, no caso aqui o setor de RH. Exato. Então isso é bem importante e a gente tem colhido resultados positivos com essa prática. Exato. Então, pessoal, a gente deseja que vocês tenham aproveitado, né, todas as nossas dicas. Depois a gente vai estar respondendo as perguntas que estão surgindo aqui, tá? E qualquer coisa a gente vai estar à disposição de vocês. Qualquer dúvida, nós estamos aqui, né, Jonathan? Isso. Contem com a gente. Até a gente convida vocês também, quando quiserem vir tomar um café conosco, conhecer o nosso setor de RH, nossa forma de atuação, tiver alguma dúvida também, a gente está aqui na empresa, pode vir até aqui conversar com a gente, fiquem à vontade. Exato. E lembrando também, fiquem ligados nas nossas redes sociais, tá? E quem tem interesse, mande o seu currículo para fazer parte do nosso banco de dados. Certo, pessoal? Desejamos, então, um excelente recrutamento e seleção para vocês. Obrigada. Obrigado.